Ora viva, meus amigos da internet, eu sou o querido Jesus e você está em companhia do Papo Bíblico. Hoje temos conosco o nosso convidado que já vai se apresentar, que nos vai falar um bocadinho mais sobre quem é ele, o que faz e o tema que vamos tratar aqui hoje. Olha, hoje vamos começar uma série de entrevistas a pessoas que vão falar de coração aberto sobre temas que exploram, temas que não está no caderno, é vida mesmo. É vida mesmo, não está no caderno. Experiência. Vamos falar de experiência. Mano, seja bem-vindo ao estúdio do Papo Bíblico. Obrigado por esse convite. E quem é o mano? Apresenta-se. Bem, Abimael Benedito Paca é meu nome. Membro em plena comunhão da Segunda Igreja Batista do Zango. Atualmente, por questões de trabalho, estou fora de Luanda e estou a trabalhar na parte leste da Angola. E é lá onde nós temos estado a exercer aquilo pela qual nós somos chamados, né? Para servir, para cumprir a missão do Pai. Para ele estamos a servir para a área social, mas o chamado, a missão em si, também estamos a fazer lá. Então, de forma resumida, este sou eu. Hoje o tema proposto, né, é propósito e processos e promessas. Propósito, processos e promessas. Hoje se fala muito nisso. De tempo em tempo, vemos aí um post no Facebook porque respeita o processo. Respeita o processo. Respeita o processo. Está todo mundo a falar nisso. Quando ouvimos falar de propósitos, processos e promessas, estamos a falar do quê? Realmente, e começaste muito bem quando o Mano Kenny começa a dizer que há muita informação sobre propósitos, processos e promessas. E há muita informação que a gente vai encontrar nas redes sociais usando por coaching, por pessoas até que são cristãs, né? Falando sobre propósitos, processos e promessas. Mas quando você olha para propósito, temos que definir o que é um propósito, para começar. Para entendermos exatamente esse propósito de forma global. O que é um propósito? Propósito é um plano. Propósito é um plano. É um plano. Propósito, no final de tudo, é um plano. Para todo plano, existe uma visão. Para que haja visão, é necessário que haja também um propósito desta visão. Então, o propósito é um plano. De forma assim, ainda resumida. E o processo é a jornada. O processo é a jornada para que eu possa atingir o propósito. E a combinação do propósito e o processo, a nível daquilo que a gente vive e aquilo que a gente acredita, tem uma promessa. De forma resumida, é exatamente isso. Assim, introdutória. Como é que eu vou viver as promessas se eu não conheço o meu propósito de vida? E como é que eu vou saber que eu estou respeitando o processo? Ok, bem interessante. As promessas existem. E as promessas, elas têm que ser vistas com fé. Fé do firme fundamento das coisas que se esperam. Mudando e parafraseando, voltando para a questão do propósito, eu iria voltar para aquilo que é o nosso livro de fé, que é a Bíblia no caso. Se nós olharmos no princípio, quando Deus fez o céu e a terra, Deus fez o céu e a terra com um propósito. Desde o princípio, o propósito esteve sempre presente no plano de Deus. E aí se questionamos, por que Deus fez o homem? Por que Deus fez o homem? Deus fez o homem com um propósito, ok? E se navegamos mais além, houve vários propósitos de Deus na vida de muita gente que a própria Bíblia nos apresenta. Eu vou deixar o irmão Abimael, né, conversar com o nosso espectador. Ok, perfeito. Vou deixar a câmera, vou deixar discorrer em forma de mensagem, em forma de aula. Eu poderia até em algum momento fazer alguma pergunta, né, se eu tiver alguma dúvida, achar que tem que ser respondida, mas vou deixar em estilo livre, debruçar-se sobre toda a experiência que tem sobre propósitos, processos e promessas. Irmão Ken, é necessário que a gente, quando falamos sobre propósito, entendamos que todos nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus nos fez com um propósito. Fez-nos com um propósito. É necessário que nos entendemos de que Deus me fez com um propósito. Eu preciso agora entender o que o Senhor tem para mim. O que o Senhor
está preparado para mim. Se nós olharmos em Jeremias 29, 11, ele diz que eu sei os planos que tenho para vocês. Deus sabe os planos que tem para nós. Então, cada um de nós nasceu com um propósito. Eu, pessoalmente, sei qual é o meu propósito. Eu sei qual é o meu propósito. Mas existem pessoas que ainda não conhecem o seu propósito. Existem pessoas que a gente vai encontrar na igreja que não sabem por que estão na igreja. Existem pessoas que você vai encontrar na igreja que não sabem por que foi salva. Ela vive só e vive só. Não. Mais do que viver só, você tem que entender qual é o propósito do teu nascimento. Qual é o propósito de Deus ter te chamado? Venha a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há um propósito nesse plano. Há um propósito. Pensa comigo. Quando Moisés nasceu, Moisés nasceu por causa do choro de um povo. Estavam pedindo libertador. Estavam cansados da escravidão. O que é que o Senhor fez? Permitiu com que Moisés nascesse. Nasceu que com propósito. Qual é o esquema grande aí? Libertador. Ele nasceu para libertar o povo da escravidão do Egito. O propósito é nosso ou é de Deus? Não, o propósito é do Pai. Do Pai. O propósito é do Pai. É do Pai. Cabe nós. Estamos disponíveis para entender qual é o propósito que Ele tem para nós. Porque Ele diz, eu bem sei quais são os planos que eu tenho para você. Claro, Jeremias. Temos como anular um propósito? Tem sim. Quando estamos disponíveis. Carnalmente nós, os homens, podemos adiar o propósito. Mas para Deus você não consegue adiar o propósito. Okay. Porque se você falha no propósito, Deus vai usar outra pessoa para cumprir o propósito dele. Boa. Isso me faz lembrar Davi e Saul. Exatamente. Yeah. Exatamente. Vê que é interessante. Deus levanta Jonas. Não exatamente nessa pessoa, mas Deus levanta Jonas. Vai até Nínive para pregar para aquele povo. Jonas foge. Você vê uma anulação carnal do plano de Deus para que Jonas levasse a mensagem para Nínive. Acontece uma situação no meio do processo, na fugida. Deus permite com que Jonas estivesse no peixe, a Bíblia diz peixe grande, durante 3 dias. E ele entendeu que o plano de Deus tinha que ser cumprido. Tinha que ser cumprido. Tem que ser cumprido, não tem como. O plano de Deus é para ser cumprido. Ele quando diz é para cumprir. Se não vai ser contigo, vai ser com outro. Por isso é que pensa comigo quando Jesus dá aquela parábola que ele convidou um grupo de pessoas, o banquete. E esses não vieram na festa. O que ele fez? Mandou o servo ir convidar as pessoas das ruas. O propósito se cumpriu. Que era servir o banquete. Os homens que não apareceram, parecia ser uma anulação da carne, mas o Senhor fez cumprir. E eu até gosto, porque a Bíblia trabalha com links ou hiperlinks, né? Quem visita a página da internet sabe que ao ler uma página tem assim uma letra em azul que quando você dá um toque te leva para uma outra que amplia a mensagem que você está lendo. E agora o Mano Abimael para cá tocar nesse assunto me fez lembrar aquela do povo tentar impedir, os fariseus tentarem impedir o povo de adorar a Cristo. Cristo diz, olha, se esses calarem, as pedras vão fazer isso, né? Deus tem sempre pedras para cumprir o seu propósito. Meu irmão, não tem como. Nós, a nossa carne é que nos cega para entender o propósito de Deus, meu irmão. Porque entenda que Deus tem planos, ok? Todo o propósito de Deus vem com um plano dele para com a nossa vida. Esse é um fato. Depois, dentro do propósito, nós fomos chamados para glorificar o nome dele. É por ele e para ele. E mais ninguém. Isso está dentro do propósito. Mas há uma coisa mais que a mim, pessoalmente, que me chama mais atenção nesse processo, nesse plano de Deus, que nós estamos aqui chamando de propósito, que é da missão. Ei, meu irmão, a missão. A missão, meu irmão, a missão. Mateus 28, 19 e 20, diz que ide, meu irmão, o ide, eu acho, na minha experiência com Deus, que é dos meus propósitos que Deus tem para a nossa vida, meu irmão. O ide fazer de si. Agora, você vê que Deus chama todos para fazer o ide, mas nem todos fazem o ide. Nem todos fazem o ide. Para mim, o maior propósito, um dos maiores propósitos que Deus tem para nós, e um plano que Ele tem para nós, quando você entende, você aceita Ele como o meu único, suficiente Salvador, para de você glorificar o nome dEle, viver de acordo com a vontade dEle, é o ide. É o ide. É o ide, meu irmão. A grande comissão. A grande comissão lá. Voltando aqui para o propósito, processos. Propósito é de Deus, é Ele quem traça, está alinhado à nossa existência, é o porquê de existirmos, ok? Ninguém veio sem um propósito. Cabe a nós ir até Deus e buscar o propósito. Processos. Do princípio da existência até o cumprimento
né? Os obstáculos, como entender o processo? O que seria o processo nesse caso? O processo é a jornada. Ok. O processo é a jornada para você cumprir o propósito. Agora, irmão Kenny, é exatamente no processo onde nós falhamos. É no processo onde muitos de nós caímos. Sabe? Por quê? Se o processo é a jornada, lembra-se da história de Moisés? Moisés nasceu com um propósito. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia está lá claro. Seu libertador. Mas é o processo que ele teve que viver. Desde o seu nascimento até libertar o povo. Até passar o mar. É um processo longo. É um processo longo. Agora vê a história desse processo aí, meu irmão. Ei, meu irmão. O processo é a jornada. E é na jornada onde muitos de nós caímos, onde nós falhamos. O segredo está no processo. A experiência está no processo. Mas como viver um processo de sucesso? Não, você não vai conseguir. Assim, o processo de sucesso é quando você tem Deus como teu guia. Para mim, esse resumo é como. Imagine que a Bíblia já nos diz que você tem que se preparar para o dia mau. Eu entendi que o dia mau pode chegar com um telefonema. Ok. Olha, aquela situação não funcionou. Olha, não resistiu, faleceu. Isso está dentro do processo. Mas como eu já entendi o processo, eu digo, não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. É no processo que você vai perder um ente querido. É no processo que você pode perder o emprego. É no processo que você pode ficar sem comer. É no processo que você pode até ficar, ter muito dinheiro. E sabe, agora tenho aquilo que eu pedi a Deus, como é que eu vou me comportar? É no processo que muitos ficam. Amigos. É no processo. Renúncias. É no processo. Renúncia é no processo. Não tem como. É no processo. Agora vê uma coisa interessante no processo. Que é interessante até. Alguém me diz que no processo é o momento das turbulências, consequências, situações. Mas há uma coisa que me chama a atenção no processo. Deus permitir com que você viva o processo. E Deus permitir com que você viva também consequências no processo. Como? Lembra Davi? Quando ele cai com a esposa do seu soldado. Urias. Ele teve consequências. Teve consequências. Estava dentro do processo. Mas a Bíblia diz que Davi ouve segundo o coração do Deus. Mas como é que o cara segundo o coração de Deus viveu essa situação? Ele viveu as consequências. Ele estava. É um processo dentro do processo. Okay. Ele viveu as consequências, meu irmão. Agora vem outra história que é interessante. O homem que teve o sonho na Bíblia, o homem que sonhou. José em nenhum momento pecou, mas sofreu. E Deus permitiu que ele passasse por aquilo. Fazia parte da jornada. Por causa de um sonho, ele viveu o processo de dor. Mano Abimael, processo de forma didática para quem nos está a ouvir, para quem está a fazer deste podcast uma aula, uma lição. Bem, o processo viria a ser o que exatamente, que ferramenta seria o processo na mão de Deus com aquele que ele tem um processo, um propósito, desculpa. Para nos mudar. Nos mudar. Porque o processo é necessário para o crescimento. Pensar que nós vivamos o processo para o crescimento. E um dos exemplos que eu busco muitas vezes no processo é o casamento. Eu não tenho um processo, mano. É uma jornada, mano. É uma jornada. Eu estou há 16 anos casado. Acho que ainda não passei por Agora, vê o que a Bíblia te diz sobre o casamento. Vê as cláusulas que a Bíblia diz sobre o casamento. Há umas cláusulas aí no processo do casamento. Você não pode adulterar. Não podes. E há uma questão de que o único momento que você, dentro do casamento, pode arranjar uma parceira, no caso de você é por questões de morte. Imagina que você tem uma traição e tudo. Há umas cláusulas aí que a Bíblia diz que até são interessantes, que não vamos levar aqui a fundo, porque eu só dei esse exemplo do casamento como processo. A educação dos filhos também é um processo. Vê como é que o mundo está agressivo. Nós agora temos os TikToks, temos a geração Toloba. A geração Toloba. Como você vai enfrentar a geração Toloba quando Deus diz que ensina-me no caminho que deve andar? Meu irmão, alguns até ensinaram, mas não estão a viver situações que se perguntam, mas Senhor, eu fiz da minha parte, eu ensinei, onde é que eu errei? Não, é o processo. O processo, quando você entende o processo, eu não vou desistir no processo. Jesus diz que as águas podem bater, os ventos podem soprar, mas se a tua casa estiver construída como uma rocha, ela vai resistir. Aqui tem uma pergunta interessante que eu gostaria de fazer. Já que o processo é crucial para vivermos o propósito e dali cumprirmos a promessa, quais são os ladrões do processo? Né? Porque, nota, falou aqui em geração Toloba. Essa é a geração mais imediatista que existe. Vítimas do consumismo. Pessoal que não sabe esperar, que quer tudo no já.
essa geração hedonista, escapista, pode viver o processo? Pode viver o processo, sim. Pode sim viver o processo. Aliás, é um processo mesmo. É um processo. Mas agora você vê, esse processo aos olhos do Pai. Existem pessoas que estão a ver essa situação, mas que a nossa oração é que essas pessoas se encontrem mesmo. Onde encontrem de que o que eu vivi no passado não é, o Senhor não se agrada. Mas existem questões de que Deus permite que você mesmo viva isso, para que você tenha história para contar. Mas qual é o receio disso? É pessoas viverem e morrerem nisso. Ficarem presas a isso. Não existe uma receita assim escrita. Para mim, existem experiências no processo. Existem experiências no processo, mas o que a Bíblia nos aconselha? Resistir ao diabo. Eu por exemplo, né, vendo o curso da conversa, citou José, citou Davi, citou aqui Moisés. São pessoas que nós, quando lemos as escrituras, lemos a vida e a morte de Moisés, pode ser em menos de 1 hora, 30 minutos, 15 minutos. Mas aquilo levou anos. Quando Deus chamou Moisés, ele tinha 40. O tratamento no Egito, no deserto, foram 40. O processo de tirar o povo do Egito, outros 40. Moisés foi-se embora com 120 e nem entrou na terra prometida. Foram 80 anos desde o dia que Deus lhe chamou para se cumprir. Contabiliza quantos anos que ele veio no processo? 80 anos do processo. Agora, falando nisso, encontramos José também. José começou a sonhar jovem. Muito jovem. Passou por todas as peripécias, tudo isso, cadeia. A gente, quando lê que trabalhou na casa de Potifar, parece que é um dia e depois... Não, mas não foi assim. Teve o período na cadeia também não foi assim. Tudo isso leva tempo. E hoje nós vivemos a geração que sofre de depressão, que sofre de ansiedade, que sofre de estresse. Tanto é que hoje já considera-se endêmica, já é uma endemia já. Acho que é a pandemia do século. Sim. O estresse, a ansiedade e a depressão. Essas pessoas que querem tudo rápido, não conseguem esperar, querem que Deus trabalhe como um servo imediato. Ele ordena, o universo se renda a ele. Comandar Deus. Eu quero já. Quero já. Por isso é que os cultos do 7 mergulhos de Namã estão a fazer sucesso. Subida ao monte para desbloquear o milagre do impossível estão a fazer sucesso, porque o pessoal quer já. Quais são os perigos de sermos imediatistas? Será que isso pode atrapalhar o processo? Atrapalha. Porque quando você é imediatista, você está a deixar Deus de lado. Esse é o grande perigo. Porque eu estou a viver uma situação que eu consulto Deus, Senhor, independente do que eu esteja a ver, mas eu estou à sua inteira disposição. A questão é que temos que consultar sempre Deus em qualquer decisão que a gente tenha que tomar. A crise da ansiedade fez com que muita gente cometesse erros graves. O imediatismo. O imediatismo levou muita gente da nossa geração à prostituição. O imediatismo levou muita gente da nossa geração a desastres terríveis, meu irmão. O imediatismo levou muita gente à cadeia. Se você investigar, fazer um levantamento de algum pessoal que estava na cadeia, eu tive a graça de 2 meses estar numa cadeia, numa campanha de investigação, e em conversa com algum pessoal que está lá, dizem assim, não, eu só estou aqui por culpa minha. Eu queria já. Eu quis de momento, quis de imediato, quis já. Se você fazer um levantamento das pessoas que os rapazes ficam a saltar, tudo é imediatismo, eles querem já. Usam o subterfúgio da fome. Tudo bem, a fome existe. A fome existe. E todos nós temos fome. Mas a questão é o método que eu vou utilizar para estancar essa fome. Ou para diminuir, ou para encontrar solução para a minha fome. Então o imediatismo me leva a fazer o quê? Me leva a ir para esse caminho. Há um perigo nisso. Por exemplo, eu já ouvi que há pastores que querem que as igrejas encham já. E até, o que acontece? Por causa desse imediatismo, invertem até a própria palavra. Invertem. E o que acontece? Eles vão usar a tal pregação que te agrada o ego. Que te massageia o ego. Eles não fazem confrontação com aquilo que é o pecado. Que você é pecador, você precisa se arrepender e Jesus está a bater a porta. Eis que estou à porta e bato. Se você precisa abrir essa porta para que Jesus entre e ceia contigo. Não, nós invertemos isso.
Invertemos isso. Eu como quero ver já a minha igreja cheia, a minha congregação cheia, então vou massagear o ego de quem está ao meu ouvir. Há um imediatismo aí, até dentro da própria palavra, que nós chamamos de palavra, da igreja, da congregação, que nós chamamos de congregação cristã. Há um imediatismo. Então, ela não está só na tua geração toloba, não. O ecossistema todo. O ecossistema. Alguns não querem ver o processo. Não querem ver o processo. Quer dizer, ele está até no sítio certo, está até no sítio onde Deus chamou, mas como ele quer tudo já. E vê que uma coisa interessante, irmão Ken. Existe até, nós até já estamos a ouvir falar, já não é novidade, que existe até pessoas que estão em tomar banhos. Estão em tomar banhos na Nigéria, no Ghana, na África do Sul, porque ele quer ver a igreja dele cheia. Porque existe até alguns que receberam a mesma palavra, ouviram a palavra da verdade, e depois, de repente, fui chamado, recebeu o chamado, ele disse que recebeu o chamado, tudo bem. E aí vem a questão de quero ver a minha igreja cheia. Quero ver as pessoas crescerem, quero ter um crescimento já exponencial de imediato. E aí é aconselhado, olha, se quer ver a tua igreja cheia, tens de tomar banho, tens de fazer sacrifícios. Ele não vive o processo, não vive o processo. Ele é genérico, essa questão do processo. É no processo que nós falhamos, é no processo que nós caímos, mas também no processo que a gente se levanta. Davi se levantou no processo. Sansão. Sansão caiu. Sansão caiu feio. Sansão foi aconselhado. Ele nasceu homem forte. Foi aconselhado que você não pode se envolver com mulheres de outra tribo. Sansão foi teimoso. Envolveu-se. E veio uma coisa de Sansão. Viveu a consequência desse envolvimento. Viveu a consequência. Sansão é o tipo de servo que viveu tudo errado, mas no final entrou, né? E no final você vê que o processo de Sansão é interessante. Muito interessante o processo de Sansão. Tudo que lhe foi dito, ele fez o inverso. Fez o inverso. E imagina a morte de Sansão. Ele morreu com aquele povo. Deus lhe levantou, ele reconhece que realmente cometeu um erro crasso. E como consequência ele também morreu. Eu acho que a história de Sansão nos fala mais de Deus do que de Sansão. Exatamente. A misericórdia do Pai, o braço extensível da graça. E vê uma coisa que você aprende com a história de Sansão. Exatamente aquilo que Deus te manda fazer. E é uma coisa na história de Sansão, a consequência daquilo que Deus te manda fazer, você faz o contrário. Assim como Sansão, você encontra Davi, encontra Jonas. Tá vendo? Assim como Sansão, você vai encontrar muitos outros, também a Bíblia relata aí, que viveram consequências porque não fizeram aquilo que Deus mandou fazer. Tá vendo? Agora você vai para a história de Jó. Jó, a Bíblia diz que Satanás estava a girar a terra e se deparou com um homem justo. Íntegro. Olha, a palavra-chave é íntegro. Íntegro e adiciona temente a Deus. Temente a Deus. Íntegro e temente a Deus. Jonas viveu um processo de literário em tudo, meu irmão. Tudo em mãos de alguma coisa. Em nenhum momento. A Bíblia não diz nada. A Bíblia não diz, não abre brecha de que Jonas abandonou Deus. Totalmente dependente. Exatamente. A receita para o processo é que eu queria chegar. A receita para você aguentar o processo é ser totalmente dependente de Deus. Vamos agora trazer isso para o dia a dia. Estudante está na universidade, está a estudar, está no processo. Aí vamos chegar às propinas extra para os profs. Seja dependente a Deus. Dependa completamente de Deus. Não, mas aí que eu chamo já de visão. Aí vamos entrar um pouco para a visão. Visão. Ela paga ou não paga para provar? Não, você não tem que pagar para provar. Como cristão não paga para provar. Está aí no serviço, estás aí tudo bem, mas de repente aparece um biolo pesado no serviço, um esquema que dá para desviar, que vai meter dinheiro grosso no bolso. Não. E vê que todos nós vivemos isso. Até temos um nome que só falta institucionalizar, a Misha. A Misha, a Misha. É aqui eu não quero trazer a ideia de ser completamente dependente a Deus, não seguir os atalhos, né? É uma pergunta bem interessante. A Misha, ser totalmente dependente de Deus. E vê, existem momentos que nós estamos a passar dificuldades que o Senhor vai nos dar sempre o escape para você sair daquilo. Né? Mas também o Senhor nos diz que temos que ser excelentes em tudo.
Nós temos que ser excelentes em tudo. O cristão tem que ser excelente. Então, um estudante, vou começar pela narrativa do estudante. Um estudante que é cristão não pode cabular, tem que ser excelente. Porque a Bíblia diz que você tem que ser excelente em tudo, você tem que ser exemplar. Então, quando você já recorre a cabo, você não é excelente. Alguma coisa está a falhar. E no serviço é a mesma coisa. Pode ser do lado como professor, do lado como estudante. Quando você recebe a propina, você tem que incentivar a corrupção. E incentivando a corrupção tem um pecado à tua frente. Tá vendo? Então, a ideia é se abster mesmo, ser dependente. Agora, a questão é, eu estou a passar dificuldades, não tenho onde buscar, não tenho onde recorrer. Não, aí você tem que ser alguém que tem visão de vida. O ter visão de vida é que uma pessoa que tem visão é uma pessoa que se movimenta. E são as pessoas que vivem pela vista, que esperam que o maná caia do céu. Se eu estou a passar, falo para o Senhor, não, luta, vai à luta. Esforça-te. O esforça-te não te diz que você tem que ficar parado. O esforço diz que você tem que andar. Mas andar dependendo do quê? Do Senhor. Existem pessoas que já colocaram Deus de trás. Ele acha que a força dele é suficiente para conseguir o que conseguiu, para ter o que tem. Não faça isso. Seja sempre dependente de Deus. O Senhor tem que estar à frente. Se é para a direita, é para a direita. Se é para a esquerda, é para a esquerda. É assim que funciona. É assim que funciona, não tem como. O tópico da conversa traz também aqui promessas, né? A promessa, interessante. Interessante. Tens também aqui a promessa. Eu gostaria que expandisses um bocadinho mais esse tópico sobre a promessa. A promessa. Eu gosto muito, quando falo de promessa, eu olho muito para Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Isso me encanta. 28, 1 e 2. Eu vou ler assim. As bênçãos sobre os obedientes. Diz assim. E será que, vírgula, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, vírgula, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, vírgula, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu uso muito isso na minha vida. Não importa a dificuldade que eu esteja a passar, mas eu uso muito esse versículo como promessa. Uma promessa de alívio. Uma promessa de que aquilo que eu estou fazendo aqui na terra, Deus já me garantiu um lugar lá no céu. E eu combino isso com a subida de Jesus Cristo para os céus. O que ele diz lá em João? Lá em João 14, 15. Diz que eu não vou vos deixar sozinhos. Eu vou subir para vos preparar uma morada. Mano, preparar uma morada. Quando eu estou prestes a, alguma vez, assim, quando a minha carne está a querer falar um pouco mais alto do que aquilo que eu acredito, daquilo que eu Deus que eu sirvo, o Espírito Santo me leva sempre nessa promessa. Eu vou subir para vos preparar a morada. Eu disse, meu Senhor, vou perder a morada por causa da carne? Não faz isso, Senhor. Não faz isso. Eu não troco a morada. Não troco. Para mim, essa é a promessa que me chama a atenção. Eu vejo o Deuteronômio sobre todas as nações. Se você ouvir a voz do Senhor, mas depois este Senhor vem te dizer lá no Novo Testamento, não, você ouviu, foste obediente, então vou subir para te preparar a morada. Meu irmão, a morada. Não, o que me movimenta aqui, o que me faz cumprir a missão é a morada. Tipo, eu tenho esse propósito, está claro para mim qual é o meu propósito, porque eu existo, estou a passar no processo que me vai trazer endurance, vai me trazer aqui a paciência, a coragem, a perseverança, é a visão clara da promessa. Olha, se há um momento que Jesus deixa claro uma promessa, é essa: eu estou a subir para vos preparar a morada, meu irmão. A morada. Mas essa morada, na carne você não vai acreditar. Você tem que olhar essa morada pela fé. Essa morada você tem que olhar pela fé. Eu já vivo essa morada pela fé. Não, Senhor. Eu quando falo com a minha esposa, estamos a passar situações difíceis. Temos a situação dos nossos filhos. A situação dos nossos projetos. Tudo isso vai ficar. É uma motivação que nós temos na terra. Que isso é a morada. É a morada. É a morada, meu irmão. Eu não troco a morada por nada, meu irmão. Eu não troco por nada. É a minha motivação para vou caminhar. Dificuldades atrás de dificuldade. Tem uma morada, meu Senhor. É a morada, né? A ideia de que Deus foi me reservar um lugar lá em cima. E nada na terra supera essa promessa. Para mim não. Eu comecei, quando eu entendi o João, o livro de João, e quando Jesus se pronuncia sobre a morada, eu combinei tudo. Tá vendo?
Eu conectei tudo que eu faço para Deus, além de ser temente e lutar todos os dias, viver de acordo à vontade dele. Mas quando eu acordo, e quando eu me lembro que as misericórdias se renovam sempre que eu acordo, e quando eu vejo situações contrárias à minha vida diária, eu entendi que existe uma paz que excede todo entendimento. Combinando tudo isso, eu olho para a morada. Ei, minha namorada. Ei, ei. Nós nos complicamos na nossa vida. Irmão Kennedy, nós nos complicamos na nossa vida. A morada. E combinas isso ao seguinte, que a obediência e a fé são as chaves essenciais. Obediência e fé. São chaves essenciais durante o processo. Porque ela te remete à promessa como resultado. A obediência e a fé vai lhe dizer, olha, você abriu sua cantina agora, não está a correr como os demais, mas lembre-se, você é cristão, deve obedecer a Deus. Exatamente. Você entrou nessa empresa agora, ainda não está a ver que os outros estão a ver, mas bola baixa. Você é cristão, você obedece a Deus. Obedece apenas. Obedece apenas. Eu já estou lá no mesmo mercado que os outros estão a prosperar, mas aqui eu sou cristão. Eu sou cristão, exatamente. Isso é que nos diferencia. Isso é que tem que nos diferenciar. No negócio, no serviço e na escola. A obediência. Porque a marca de Cristo tem que estar em nós. Não, esse realmente é cristão. Esse é cristão. Olha, eu já tive, por exemplo, experiências com pessoas me proibiram, olha, não se mete com esse pessoal aí. Assim, irmãos, esses aí são mundanos, não. Como é que nós vamos alcançá-los se nós mostrarmos que somos diferentes? Só que a nossa diferença que acontece, queremos julgar. Não faz isso. Atraia-os. Forçai-os. A Bíblia diz, forçai-os a entrar. Tá lá! O pastor Fred uma vez contou uma história no ILE que fazíamos na igreja do Benfica, de um senhor que é pastor e que o seu amigo de infância, amigo do coração, era um alcoólatra e estava bem muito. E ele todos os dias ia no bar, esperava ele acabar de beber para levar em casa. E ele dizia, mas você é pastor, vem sempre aqui no bar, você não tem vergonha, você não sente mal. Ele disse, não, eu não consigo fazer você parar de beber, mas pelo menos quando você está bêbado eu consigo levar em casa e ter certeza que deixei em casa. E aquele amigo fez o esforço para parar de beber. Isso me fez lembrar as palavras de um teólogo que dizia que se você só tem amigos cristãos, você provavelmente por reino não serve. Você não vai entender que o outro está a viver a experiência. Como é que você vai levar algo que você ainda não entendeu, nem percebeu como é que funciona? Para você levar a ferramenta certa, a estratégia certa. Então muitas vezes nós vemos com chicote. Não. Algumas pessoas não precisam de ouvir o chicote ainda. Eles precisam entender o amor de Cristo. Algumas pessoas precisam entender de que o vinde a mim, a todos os que cansados, é Deus exprimindo o seu amor para conosco. E quando essa pessoa vir a nós, você vai lhe fazer entender que este amor que Cristo está a te dar, que faz parte do processo, que está a te convidar, ela tem isto e aquilo, e vai trabalhando com essa pessoa. É assim que funciona. Tá vendo? Por isso é que há um pastor que diz assim que existem duas maneiras de você trazer alguém de trazer alguém para Cristo, ou duas maneiras de você fazer a pesca. Uma é pelo anzol e outra é pela rede. Vê como é que ele leva a narração. Como é que o peixe vem pelo anzol? Você tem que colocar uma isca, colocar sobre a água, ele é atraído. Só que o peixe que vem pelo anzol vem ferido, vem a sangrar. E o peixe da rede vem a pular na rede. Existem pessoas que vão vir feridas, nós temos que aceitar que vão vir feridas. Porque Deus vai permitir que alguma coisa aconteça na vida dessa pessoa. Aconteça. Para que ela se lembrar que existe um Deus, que aqui onde eu cheguei é o fim da picada. E a única coisa que me resta é servir a Deus. Mas existe aqueles que vêm até com alegria. Oh, glória a Deus. Ele recebeu a palavra e se encanta. Ele quer beber mais dessa palavra que ele recebeu. Não é, né? Que ele recebeu. Mas ele sabe que tem a raiz. Porque aí voltamos na palavra do semeador. Alguns recebem a palavra com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, essa palavra não cresce. Não. É aquela palavra que é pregada, ela produz 30, 60, 90 em boa terra. Não sabe que essa terra seja muito bem preparada. E essa preparação é em função, nós que somos os cristãos, que temos que passar de que essa terra, eu sou uma terra que foi bem preparada.
E eu sei para eu tenho que produzir frutos. E esses frutos é o testemunho da minha vida. E quem vai ver esses frutos? São eles que ainda não receberam. São eles que estão vendo, não, realmente aquele saber-se da igreja. Agora, nem parece que é da igreja. Aí alguma coisa está errada. Nem parece é da igreja. Esse termo é perigoso. Porque Cristo precisa nos modelar ao ponto de que a nossa luz brilhe mais do que as nossas nem palavras. Nem parece que é cristão. Nem parece que é diaconisa. Nem parece que é pastor. Não, alguma coisa tem que se preocupar. Você tem que fazer uma introspecção interior. Por que veio isso? Consulta a Deus. Senhor, esse termo não é bom para mim e te sirvo. Tá vendo? Isto está no processo. A promessa para mim, a minha experiência voltando, é a morada. A morada me motiva. Motiva, né? Estou ambicionado por essa morada. Olha, estamos já a 40 minutos do programa, fazendo um resumo sobre propósito, processos e promessa. Resumindo, Jesus. É Jesus. Okay. Jesus nasceu com propósito. Jesus, quando nasceu com propósito. Ele veio para trazer de volta a ligação que havia se perdido entre nós e o Pai. Foi morto no madeiro para salvar o meu e o teu pecado. Processo. Subiu. Vai preparar uma morada para aqueles que forem obedientes, persistentes e, acima de tudo, andarem de acordo com a vontade dele. Promessa. Eu resumo o propósito, processo, promessa em Jesus. Boa. Ou seja, alguém precisa olhar para a figura de Cristo, que ele veio fazer aqui na Terra, o que ele passou até cumprir isso. Exatamente. E foi. Ainda deixou uma promessa a se cumprir depois de tudo feito. Mais do que isso. Mais do que isso é conversa. Nós complicamos a nossa vida. Tá lá, tá tudo claro. Vive só. Alguns já te dizem, vive só, vais gostar. Não, vive só em Deus e vais gostar. Vive só em Deus e vais gostar. Vive em Deus, vive em Deus, vive nele e vais gostar. Boa. Fim de papo. Boa. Olha, papo proveitoso sobre propósito, promessas, propósito, processos e promessas. Que precisamos revisitar essa conversa, precisamos olhar para ela variedíssimas vezes, porque o número de pessoas que hoje vivem felizes por estar longe do seu propósito é muita. A gente vê pessoas que têm tudo para ser mais feliz do que a gente, está alcoolizada. What's going on? Pessoa que... What's wrong? Pessoa que tem tudo para dar certo, tem até um berço de ouro, mas está drogado, está infeliz, está... É dependente. O que se passa? É dependente. Isso é tipo aceitar a ideia do... É tipo aceitar a ideia do... Eu fracassei na vida. Não sou nada, não sou ninguém. Acabou. Para mim já era. Aí quando você chegar a esse nível, você vai atrair muitas situações que são mentais. Depressão, ansiedade, baixa autoestima. A combinação dessas três coisas, meu irmão, é terrível. É terrível. Mas quando você você tá em casa, você ainda não entendeu sobre essa questão do propósito, e você quer entender, buscar o propósito, eu deixo aqui uma experiência minha, bem rapidinha aqui, que é buscar em Deus. Buscar em Deus a revelação do nosso propósito. Você sabe? Por meio de quê? Da oração. Oração é chave. E quando eu era criança, eu fui ensinado que a oração é o telefone do céu. O telefone do céu é a oração. Boa. Ainda lembro. Lembra dessa? O telefone. Busca o propósito de Deus por meio da oração, meditação da própria palavra do Pai, estar disponível para Deus, abrir os teus ouvidos para Deus, ver os teus olhos com Deus. Com Deus. Você vai começar a entender o que o Senhor tem para a sua vida. Eu tenho uma amiga, ela me contou que ela estava numa situação muito caótica da vida dela. Situação terrível. E que ela entendeu que por ter abandonado Deus, ela viu consequências fortes. Mas quando ela deu em si mesmo, ela entendeu que ela tinha caído forte. E ela está a viver as consequências da sua decisão. Mas uma coisa que me chama a atenção na vida dela, ela disse, não, eu estou a viver o processo.
Tô a ver, dentro do meu processo, estou a ver as consequências da minha decisão. Yeah. E hoje ela me disse assim, não, eu agora entendi o que é que Deus tem para a minha vida. Yeah. E lembrei dela ter caído, a ver as consequências. O que me chama a atenção é que ela disse, não, eu agora entendi o meu propósito, porque eu voltei para Deus, eu comecei a orar mais, comecei a meditar mais, comecei a buscar mais, a abrir o meu coração para Deus, os meus olhos com Deus. Ela hoje entendeu qual é o chamado dela. Boa. Imagina, irmão Ken, que se todos nós, numa igreja, no universo de uma igreja, temos por culto 400 pessoas, e as 400 pessoas entenderem o propósito que Deus tem para a vida deles. Yeah. Duplica isso. Muitas almas ainda serão muito mais alcançadas rapidamente. Yeah. A velocidade de alcance de muitas almas seria muito rápida para que nas 400 todos entendam qual é o propósito do seu chamado. Tá vendo? Então existem pessoas que são completamente dependentes dos sermões. Completamente dependentes da pregação. A pregação é boa. A pregação, ela existe. Deus permite que haja pregação. Mas existem pessoas que estão a ouvir pregações há mais de 30 anos, mas não entenderam o propósito na qual foram chamados. Até quando? E alguns estão a morrer sem entender para que ele foi chamado enquanto estava vivo. Não faz isso. Nós fomos chamados para cumprir uma missão. Esse é o plano do Senhor. Ide. Resumo, nosso chamado primordial é sermos cooperadores da obra, evangelistas do reino, né? Eu amo muito o slogan que é muito repetido na CBIS. Cada batista é um missionário. É um missionário. Você ouve isso o tempo todo, que depois você começa a acreditar, eu sou um missionário. E aliás, há uma reticência que se deixa aí, que diz que a vida do Senhor até... a Bíblia diz que a vida do Senhor, não chama isso de condicionado. Ele diz até que todos o adorem. E ouçam. Fala dele. Para que no dia do julgamento diz que eu não ouvi falar de ti. Não. Não ouvi falar. Não, você ouviu falar. Você que não abriu a porta para que eu pudesse entrar. Eu chamo que há esse parênteses na Bíblia. Até que todos ouçam falar dele. Então se pergunta, será que todos não ouviram a nível desse planeta que a gente habita, esse planeta Terra? Claro, ouvimos relatos de que existem povos indígenas que precisam ser alcançados. Glória a Deus. E eu louvo a Deus porque Deus tem estado a levantar missionários corajosos que deixam de tudo para ir nesses povos indígenas e fazerem cumprir o propósito. Fazerem cumprir a missão. Tá vendo? Tá lá. Alguns nós ficamos acomodados nas quatro paredes. Estás nas quatro paredes, mas lá fora. Eu ainda disse há dias para alguns amigos meus que nós não podemos mais crescer por taxa de natalidade, irmão Ken. O filho do irmão Ken, né, que vão ser os futuros membros. Não. Os teus vizinhos aqui têm que ser alcançados. Os teus colegas têm que ser alcançados. Porque está na missão. Na missão. Então é dessa maneira que a gente vive. Simples, objetivo. Somos ambiciosos em ambicionar a morada do Pai, sim. O Senhor me deu essa prerrogativa. Me deu. Eu estou preparado, Senhor. Então, se eu estou preparado, o que o Senhor quer que eu faça? Obedeça. Obedeça. Então, vou obedecer, Senhor. Conselhos finais para quem esteve a acompanhar esta conversa. João 10:10. O diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Ponto. Continuação. Porém, eu vim para que tenham, vírgula, e tenham vida e abundância. Então, abundância para mim, abundância é viver de acordo com a palavra do Senhor, porque a minha vida abundante é interessante. Alguns entendem a vida abundante, que são os bens, as riquezas, não. É a paz com o Pai. Então, Satanás vai sempre vir para poder roubar, matar e destruir no processo. Mas ele depois diz, não, eu vim para que tenham vida é abundância. Então, viva a vida abundante. Acordo em paz, durmo em paz, acordo com o Senhor, vou trabalhar com o Senhor, saio com o Senhor, tomo as decisões consultando o Senhor. E para mim isso é vida abundante. Amém. E o Senhor não me deixa passar fome. Amém. Não me deixa passar. Nunca vi um justo a me ligar mal. Não é passar. Então, essa é a minha vida abundante. Amém. Então, enquanto eu ver a vida abundante, estou esperando a minha promessa, a minha casa, a minha morada, que o Senhor foi preparar lá no céu. Amém. Vai lá. Para disso é conversa. Amém. Olha, hoje estivemos a conversar com Abimael Paca sobre propósitos, processos e promessas. Uma aula super, hiper, mega interessante. Esperamos tê-lo mais vezes
para conversarmos mais sobre tópicos desta natureza. Foi bom saber que, do teu ponto de vista, a vida abundante é, na verdade, viver para Deus e com Deus. Né? Viver para Deus e com Deus. Sem fazer aquilo que muita gente vai fazer, porque vou fazer isso aqui. Não. A vida abundante é simples. Obedeça ao Pai. Obedeça ao Pai. Obedeça ao Pai, viva com Ele. Amém. Amém. Tenha paz interior. Não, Yeah. o Senhor tem paz com o Pai. Yeah. Situações contrárias, os ventos vão bater. A Bíblia diz que vai ter dia mau, do mundo 3 aflições. Não, eu tenho Deus. Tudo bem, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Yeah. Hoje não deu certo, mas vai dar certo. Se também não for a tua vontade, o Senhor mostra-me que não era a tua vontade, mas vamos avançar, o caminho é para frente. Mais de 365 vezes está escrito na Bíblia: não temas. Para cada dia do ano, Deus fala: não temas. Não te complicamos a situação. Amém. Queremos criar subterfúgios. Não, esquece. Não temas. Obedeça. Amém. Avança, obedeça, viva, deixa o Senhor te levar. Amém. E aí podemos até voltar para a questão do livre-arbítrio, que é uma outra conversa que eu até ia propor para falar um pouco sobre o livre-arbítrio. Mas fica para a próxima, senão ainda fica bem mais longe. Abraços e beijinhos, vai mandar para... Mando especialmente para minha esposa que não está aqui comigo em Angola. Um abraço forte para ela, porque muito daquilo que eu vivo agora, eu vivo com ela. E muito dos processos que eu tenho estado a viver, vivo com ela. Especialmente no processo do casamento, o processo da criação dos filhos, o processo de estarmos distantes um do outro. E acima de tudo, nós estamos a desafiar algo que não é aconselhável fazer, estar distantes um do outro. Alguns, por causa de estar distantes um do outro, cometeram erros crassos e os casamentos não deram certo. E não é algo que a gente quer estar junto. E todos os dias nós acordamos com medo. Epa, Senhor, hoje me conserva. E ela também acorda assim, hoje também me conserva. Sabe? E eu louvo a Deus por conta disso. Nós estamos a ver um processo por causa dos nossos filhos. E tenho certeza que nós vamos vencer esse processo. E Deus está conosco. Nós vivemos de acordo com a vontade, da dependência dele. E, o Senhor, e é uma coisa desse processo. O Senhor está criando um alinhamento. E nós só começamos a entender esse alinhamento agora. Aquilo que nos levou a estarmos distantes um do outro, que tem a ver com a criação dos nossos filhos, Deus agora está nos fazer perceber, olha, valeu a pena. E Deus já está nos levar para mudar um pouco a estratégia do processo. E Deus está assim, ó, queremos agora, Senhor, o que o Senhor agora quer que a gente faça? Estamos a ver esse momento. Então louvo a Deus por ela e também louvo a Deus pela igreja na qual eu cresci. E eu sirvo e continuo a servir durante muito tempo na liderança, que é a Segunda Igreja Batista dos Angos, especialmente o Ministério da Juventude. Logo pela vida do Ministério da Juventude, porque hoje eu sou feliz porque nós podemos estar distantes fisicamente da igreja, mas é um ministério que me chama a atenção, que eu sempre fui apaixonado pelo Ministério da Juventude, Ministério Jovem. E hoje eu louvo a vida dos líderes atuais, o irmão Mava, Riberi, a Thalita, a Emiliana, ok? E os demais jovens que não suportam isso. A liderança da igreja que apostou fortemente na juventude. Eu louvo a Deus por isso, porque aquilo que eu sou hoje, eu recebi do Ministério da Juventude. E eu vi pessoas, especialmente o pastor Frederick, que já me puxou a orelha várias vezes e já me aconselhou em decisões que eu tinha que tomar que seriam drásticas. Você lembra-se do conselho dele, ligado à vida social e ligado à Bíblia. E hoje somos o que somos por conta também do pastor Fred. Eu pessoalmente não tenho palavras para exprimir o efeito que ele teve na minha vida espiritual e social também. Eu louvo a Deus pela vida dele. Eu sempre disse que eu posso estar distante, mas quando eu tenho que tomar uma decisão de mentoria, ligo o pastor Fred. Posso estar ausente, mas alguma situação, padrinho, pastor, estou nessa situação. E quando aparece é porque é coisa séria. E eu louvo a Deus por conta disso, pastor Fred. O pastor Viegas, que é o nosso pastor principal, que é uma pessoa também que tivemos muito tempo juntos na liderança. E ouvi também muito dele, aprendi muito dele, louvo também pela vida dele. E
o ministério que nós estamos a servir no serviço que é a Comunidade Evangélica de Catoca, que tem estado a crescer muito, 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 uma união muito forte, desafios muito bons. Eu louvo a Deus por os pastores que estão nesse ministério, irmãos e irmãs em Cristo, irmãos e irmãs em Cristo no caso, e acima de tudo pelo ministério que a minha esposa também está a servir em Portugal, que é o ministério da Nascente, que nos recebeu com braços abertos, em nome do pastor Kissama e a sua liderança, né? E é o ministério que nós estamos a servir lá em Portugal. E pelo irmão Ken, olhar por nós, já assim, irmão para cá, vem e vamos conversar. E hoje eu estou grato por ter me convidado e conta que nós estamos disponíveis. Amém. Aquilo que a gente puder apoiar, nós estamos com braços abertos. Amém. Olha, esse projeto vai ficar grato eternamente, né, pela sua disponibilidade, por dar aqui o tempo e partilhar a sua experiência. Não temos nem água a oferecer hoje, mas Já vamos crescer. Em espírito, já bebemos. Vamos crescer com certeza, em conteúdo, em qualidade de conteúdo. Queremos inundar a internet com a palavra. A gente reclama do que há muita coisa que não presta lá, mas o que é que nós estamos a colocar lá? Exatamente. Então a gente vai colocar, a gente tem certeza de que há partilhar. pessoas que vão ouvir, Vamos partilhar. que vão ver e vão ser tocadas em nome de Jesus Cristo. Esse é louvado. Então nós ficamos por aqui hoje, nessa edição com Abimael Paca. Contamos convosco também para curtirem, comentarem, compartilharem com alguém. Você nunca sabe aonde vai crescer a semente. Não sabe. Apenas partilha. Você deita só. Você partilha. Algumas vão cair no caminho, outras vão cair em pedregais, outras vão cair em espinhos. E também aquela que vai cair em boa terra. E vai dar fruto de 30, 60, 100 vezes tanto. Aí está a visão e a missão. Então ficamos por aqui e até a próxima edição.